E aí pessoal, tudo bem? Aqui o professor Bruno Garcia Redondo com mais uma aula de processo civil. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e apertar o curtir se vocês gostarem do vídeo. Tema da aula de hoje, mais uma norma fundamental princípio, agora o chamado princípio da fundamentação ou motivação das decisões judiciais. Fundamentação ou motivação, sinônimo, querendo dizer basicamente que as decisões têm que trazer fundamentos, tem que deixar de forma clara os motivos que levaram à conclusão. Então, basicamente, tem que explicitar as premissas da conclusão. E as premissas da conclusão têm que ser totalmente explicitadas de uma forma mais analítica possível. Vamos fazer um breve histórico, onde é que vem na Constituição, onde é que vem no CPC, mudanças de Código Velho para Código Novo, todos os aspectos importantes aí de fundamentação das decisões judiciais. Em primeiro lugar, é interessante saber que fundamentação das decisões é uma garantia que só entrou na Constituição de 88. As outras garantias constitucionais, contraditória, ampla defesa, devido ao processo legal, já estavam em constituições anteriores. Fundamentação só ganha status constitucional na nossa Constituição de 88, então é uma garantia mais nova, mais recente. Claro que não tão recente assim, mas recente do ponto de vista constitucional. Entra na Constituição de 88 e não entra no rol do artigo 5º, entra no artigo 93, inciso 9. Na verdade, 93, inciso 9 e 10. 93, inciso 9 fala assim: toda decisão judicial, ou seja, não apenas a sentença, deve ser fundamentada. 93.10 diz que as decisões administrativas dos tribunais também devem ser fundamentadas. Então vejam, as decisões judiciais dos tribunais em processos devem ser fundamentadas e decisões administrativas devem ser fundamentadas. Tem que trazer lá o fundamento da decisão. Vem o novo Código de 2015 e no artigo 11 copia lá o 93, inciso 9 da Constituição e diz que toda decisão judicial deve ser fundamentada sob pena de nulidade. E aí, tanto a Constituição quanto o CPC deixam claro que a punição pela violação à garantia constitucional da fundamentação, ou seja, a punição por uma decisão não corretamente fundamentada é a nulidade da decisão. Em outras palavras, tem que ser proferida uma nova decisão no lugar da anterior, dessa vez corretamente fundamentada. O Código Velho era de 73. Em 73 vigorava a Constituição de 67 e 69, não a de 88. Então veja que fundamentação não estava ainda na Constituição em 73, porque a Constituição de 67 e 69 não falava de fundamentação com status constitucional. E é por isso que o Código Velho trazia dois artigos que não estão repetidos no Código Novo, e essa não repetição é proposital. Em primeiro lugar, o artigo 165 e depois o artigo 459, eles falavam o seguinte em 73, artigo 165. Sentenças e acórdãos seriam proferidos com base num artigo lá, e as demais decisões seriam fundamentadas de modo conciso. Em outras palavras, falava que decisões interlocutórias poderiam ser fundamentadas de modo conciso, ou seja, pouco fundamentadas. O Código Velho falava isso. E vinha o artigo 459 e falava que dentre as sentenças, que são de dois tipos, sem resolução de mérito e com resolução de mérito julgo o direito material, a sem resolução de mérito acaba com o processo, extingue o processo sem entrar no mérito, porque reconhece um vício, um defeito processual. Dizia o 459 que as sentenças sem resolução do mérito, que acabam o processo por um defeito processual, podiam ser pouco fundamentadas. Então vejam que decisões interlocutórias no Código Velho poderiam ser pouco fundamentadas e sentenças sem resolução do mérito também pouco fundamentadas. Vem a Constituição de 88 e eleva para um status constitucional a garantia da fundamentação das decisões. Código de 2015, pós-Constituição de 88, corta o artigo 165 e o 459 do Código Velho. Ou seja, o Código Novo não diz mais que decisão interlocutória pode ser pouco fundamentada e também não diz que sentença sem resolução do mérito poderia ser pouco fundamentada. Tanto é assim que o Código tenta dar um segundo passo e esclarecer que qualquer decisão tem que ser muito bem fundamentada. E aí a gente tem um problema prático, que é a diferença de fundamentação formal para fundamentação substancial. Fundamentação formal é aquela decisão que na forma ela parece que ela é fundamentada, que traz fundamentos claros do caso concreto de forma pormenorizada, mas na verdade quando você vai ler não tem fundamentação nenhuma. Então na forma poderia lá ter 5 folhas, uma sentença, vários parágrafos, citação, transcrição, mas quando você vai ver é um modelo. É um modelo que não traz nenhum elemento do caso concreto, fica repetindo lei com as próprias palavras, umas citações que não tem nada a ver, e no final das contas você não tem as razões daquele caso concreto para justificar a conclusão. Então, o que a Constituição quer não é decisão formalmente fundamentada, que é uma decisão substancialmente fundamentada. Então vem o novo código e tenta
pegar exemplos da prática forense, infelizmente muito comuns na prática forense, de decisões que eram formalmente fundamentadas, mas não eram substancialmente fundamentadas. Não tinham elementos precisos do caso concreto que mostrassem que o julgador leu aquele caso. Sentenças formais, modelos, com poucos elementos do caso concreto que não analisavam todos os argumentos das partes, enfim. Então vem o artigo 489, parágrafos 1º e 2º do novo Código, e o parágrafo 1º e 2º são totalmente novos, tentando extrair o máximo da fundamentação da Constituição, e traz um rol exemplificativo de 6 incisos, 6 hipóteses no parágrafo 1º do 489, de decisões nulas por ausência de fundamentação. São 6 exemplos extraídos dos casos mais comuns da prática forense do dia a dia, exemplos de decisões que parecem fundamentadas, mas na verdade não são. Não são do ponto de vista substancial, não são adequadamente fundamentadas. E vem lá o 489 parágrafo 1º e fala, são nulas, e aí nula qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença, acórdão, decisão monocrática, se ela tiver alguns dos 6 vícios, num rol exemplificativo, ou seja, se tiver uma 7ª hipótese da prática forense, que você tenha lá uma decisão que pareça estar fundamentada, mas realmente não o seja, ela também vai ser nula e vai ter que ser proferida uma nova decisão, dessa vez correta, do ponto de vista da fundamentação. Então vem o parágrafo 1º, no inciso 1, e fala assim, anula uma decisão, por exemplo, que se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear um ato normativo. Ou seja, você pega a lei e repete com próprias palavras. Então vem lá uma decisão falando, tendo em vista que não há risco de dano nem aparência do direito, eu nego o seu pedido de liminar, tecnicamente falando, tutela provisória. Poxa, o juiz está pegando os trechos da lei, aparência de direito, risco de dano, falando que nega o pedido de liminar, tutela provisória, mas por que ele está negando? Isso é fundamentar? Não. Ele está repetindo a lei com as próprias palavras e falando que por isso ele nega, mas ele não explicou por que o seu parágrafo lá da sua petição, que haveria um risco de dano, por que isso na verdade não é dano? Por que aquele documento que você trouxe em anexo ele não reflete um dano? Por que aqueles 10 artigos de lei que você invocou não seriam aplicáveis ao caso para demonstrar uma aparência de direito? Então, meramente transcrever ou repetir as leis com as próprias palavras, sem demonstrar a sua relação com a causa, vejam que o finalzinho fala sem demonstrar a relação com a causa, elementos do caso concreto, a decisão é nula porque ela é meramente fundamentada do ponto de vista formal e não substancial. Vem o inciso 2 e fala, também anula quando a decisão empregar conceitos jurídicos indeterminados sem demonstrar sua relação com a causa. Então o juiz fala que vai indeferir porque viola a boa-fé, mas não explica o que no caso concreto seria revelador da má-fé. Por que a boa-fé no caso concreto não está revelada? O juiz dá uma decisão dizendo que decide assim porque considera algo proporcional. Mas proporcional por quê? Por que não é excessivo no caso concreto? Então emprega um conceito vago sem explicar a sua relação com a causa. Inciso 3 do 489, parágrafo 1º, são nulas as decisões que invoquem motivos que poderiam justificar qualquer decisão. É aquele modelão, decisão genérica, que se você arrancar de um processo e inserir em outro, parece que ela foi feita para aquele outro. Aí você tira aquela decisão, aquela folha, e insere um terceiro processo, também parece que ela se adequa ali. Então decisões que não têm nenhum elemento do caso concreto, são super genéricas, super modelos, que não demonstram que ela foi feita para aquele caso, que se refere àquele caso que é diferente do segundo, do terceiro, do quarto. Essas decisões também são nulas por ausência de fundamentação. Vem o inciso 4 e diz que também são nulas as decisões que não enfrentem todos os argumentos das partes capazes de, em tese, abstratamente, infirmar, ou seja, confirmar ou mudar a conclusão da decisão. Então, são nulas as decisões, vejam, que não enfrentem todos os argumentos que seriam capazes de manter ou mudar a conclusão da decisão. Então, basicamente, qualquer argumento que, em tese, poderia levar a um resultado diferente, ele tem que ser analisado, ainda que seja para ser rejeitado. Então, vejam só, o autor traz 10 argumentos, o réu traz 10 argumentos. Se todos eles forem importantes para julgar o pedido, o juiz tem que analisar os 20 argumentos, seja para acolher, para rejeitar, para acolher em parte, enfim. Agora, o autor traz 10 argumentos, só que 5 deles, se forem acolhidos, levam a uma conclusão, mas se forem rejeitados, levam a mesma conclusão. Então, esses argumentos, na verdade, eles não são principais, eles não são decisivos. Argumentos não decisivos que, acolhidos ou rejeitados, não mudam nada, o juiz não precisa gastar tempo, e na verdade não deve, não pode gastar tempo analisando. Então o importante é argumentos essenciais, argumentos que modificassem a decisão, argumentos que realmente levassem a uma conclusão diferente, todos eles têm que ser analisados. Argumentos irrelevantes
não precisam ser analisados. É o que falou o inciso 4. E finalmente vem o inciso 5 e 6, e dizem que também anula por ausência de fundamentação aquela decisão que aplicar inciso 5 um precedente ou inciso 6 deixar de aplicar um precedente sem demonstrar sua relação com a causa. Vejam, as partes não estão discutindo ali e o juiz acha que um julgado, uma súmula vinculante, um julgado repetitivo da STJ, um precedente, resolve a questão. E o juiz vai lá e fala, bom, tendo em vista que o STJ já decidiu assim, aí recorta e cola o julgado, julgo procedente o pedido do autor. Até pode ser que esse precedente se aplicasse ao caso e no mérito a decisão estivesse correta, mas do ponto de vista de fundamentação ela é nula, ela está errada. Por quê? Porque o juiz não basta ele falar assim, tendo em vista que o STJ decide assim, bum, julgo procedente o pedido, se ele não explicar qual é a relação do julgado do STJ com a causa. Então ele tem que falar assim, o STJ decide assim. No caso decidido no STJ, tinha essas características. No caso em julgamento, existem essas características parecidas ou iguais, mas que justificam adotar a mesma conclusão, têm o mesmo fundamento. Por isso, decido da mesma maneira. Então não basta recortar e colar o julgado e dar a conclusão. Você tem que mostrar por que, com base em elementos do julgado e do caso concreto, você pode aplicar o julgado, inciso 5, ou por que se existe um julgado, mas ele não se aplica ao caso, qual é a diferença do caso concreto que faz com que você afaste um julgado que deveria ser aplicado no caso. Então não basta falar assim, não vou aplicar o julgado porque tem diferenças. Não, você tem que apontar que diferenças existem e por que elas são determinantes para o julgado não ser seguido em um segundo caso. Para terminar aqui a fundamentação, eu tenho os últimos pontos para mencionar para vocês. Eu falei que o 489, parágrafo 1º, ele é novo. É novidade do Código 2015. É curioso que o 489, no caput, ele fala de sentença, mas vem o parágrafo 1º e fala que qualquer decisão judicial tem que ser substancialmente fundamentada, seja ela decisão interlocutória, ou sentença, ou acórdão, decisão monocrática de relator, enfim. Esse parágrafo foi novo, Código de 2015, e ano passado, 2019, foi inserido no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal foi reformado em 2019, no finalzinho, pelo chamado pacote anticrime. E o artigo 315 do CPP ganhou um novo parágrafo 2º. E o novo parágrafo 2º em 2019 é literalmente um recorte e cola do 489, parágrafo 1º do CPC de 2015. Então, que o legislador falou que toda decisão no processo civil deveria ser substancialmente fundamentada. 4 anos depois, o legislador vai para o Código Penal, copia a redação do CPC e joga no CPP, artigo 315, parágrafo 2º, e fala que também as decisões do processo penal devem ser substancialmente fundamentadas e são nulas essas decisões aparentemente fundamentadas que, na verdade, não sejam substancialmente fundamentadas. Veja que fundamentação não quer dizer por si só fundamentação longa. Fundamentação é trazer elementos de fato e de direito que justifiquem a conclusão, analisando todos os argumentos relevantes das partes, todas as questões de direito e todas as questões de prova. Você pode ter uma decisão bem fundamentada em 2 páginas e uma decisão não fundamentada com 10 páginas de extensão. Você vai ficar fazendo um recorte e cola de trechos que não tem nada a ver e não traga elementos do caso concreto. Então, decisão corretamente fundamentada não é, por si só, sinônimo de decisão longa. Existe ainda uma questão que é chamada a fundamentação per relationem, ou fundamentação por relação. Basicamente, existem algumas situações nas quais os julgadores vão querer invocar decisões ou peças anteriores dos autos para fundamentar. No processo civil, por exemplo, antes do juiz decidir, pode o Ministério Público falar através de parecer. Então, uma causa, por exemplo, envolvendo um menor ou interesse público, as partes falam, primeiro autor, depois réu. Aí o Ministério Público fala como fiscal da ordem jurídica, dando a opinião dele sobre o tema, opinião isenta sobre o tema, analisar apenas a legalidade, e aí o juiz decide depois. O juiz não é obrigado a seguir o Ministério Público, nem é obrigado a seguir o autor ou réu. O juiz leva os 3 argumentos em consideração do autor, do réu e do MP e o juiz julga. Beleza. O MP é como se fosse um conselheiro, não é vinculante. Mas vai que o MP faz um parecer todo bonito, bem fundamentado, trazendo elementos do caso concreto e o juiz concorda inteiramente. O juiz poderia tentar resumir a sentença dele falando assim, concordo 100% com o parecer do MP de folhas tais? Isso seria correto? Não. A fundamentação até pode ser por relação ou per relacione, mas o juiz não pode ser tão sucinto assim. O juiz teria que, diz a doutrina, recortar e colar todo o trecho do parecer do MP na decisão que o juiz concordasse. Poderia falar assim, analisando a causa, tendo em vista que o MP se manifestou assim, aí formalmente transcrever toda aquela peça que você quer copiar, quer fazer uma relação de fundamentação por ela, e além de recortar e colá-la de forma integral,
é essencial que essa peça que você está colando, ela seja substancialmente fundamentada. Então ela tenha analisado todos os argumentos, ela traga elementos do caso concreto. O juiz, a rigor, não trouxe nenhum argumento novo. Ele não traz uma fundamentação dele. Mas ele traz para a decisão dele algo completamente bem fundamentado por outra pessoa, por exemplo, o Ministério Público. Aí se consideram válidas essas decisões. Você não pode falar assim, concordo inteiramente com a manifestação do MP, leia lá a folha do MP que está bem fundamentado, ponto. Nula essa decisão. Só que se ele recorta e cola uma outra decisão de um outro juiz, um outro precedente, ou um parecer dos autos, e esse parecer é substancialmente fundamentado, essa peça é substancialmente fundamentada, aí isso transforma a decisão em correta e substancialmente fundamentada. Espero que tenham gostado do vídeo. Cliquem aqui em se inscrever e curtir. Obrigado.